Passando então a leitura da primeira parte do livro, Grito de Sobrevivência, escolhi a seguinte frase para dar início a esse capítulo. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? Então, é uma frase de Jesus que está em Mateus 6:27 e que acredito que ao longo do percurso da obra vai ficar bastante claro o motivo pela escolha dessa frase, né? Então eu já começo aqui já no primeiro aforismo, já apresentando a tese principal do livro, né? Uma das ideias mais recorrentes e que estrutura a obra inteira, né? Então, quando o primata teve, ele sobreviveu de um modo diferente dos outros animais, o que fez com que naturalmente tenham sido transmitidos os genes daquele que teve o osso, ou a pedra ou o galho nas mãos. O que não teve também não procriou. Desta forma, o ter é uma herança genética também, por assim dizer, além de cultural. A sociedade e o corpo seriam, então, os transmissores do anseio de posse, do anseio de crescer por fora com próteses falsificadas? É preciso ter em conta que, ao se falar do nosso desenvolvimento, do nosso percurso humano, humanoide, nós temos que considerar todas as contribuições de Darwin, né, a esse respeito, né? Não é possível, por exemplo, conceber que a espécie humana surgiu pronta. Nenhuma espécie animal surgiu pronta, tampouco a espécie humana. E isso é importante porque muitas vezes, até na filosofia, dá a impressão de que o homem é tratado como algo que surgiu, né? Assim, meio que pronto, com seus atributos principais. E esse livro justamente trabalha com a hipótese do nosso fazimento, ou seja, da nossa construção por meio do ter, por meio da posse, né? Então, o ter é um atributo que de algum modo se desenvolve no nosso percurso e que é selecionado em função da nossa sobrevivência. Ao dizer também que aquele que não teve não procriou, é justamente com essa perspectiva de que sempre aquele que possui mais atributos, aquele animal que possui mais atributos, é também o que mais seduz, o que mais tem chance de se perpetuar, né? Essa espécie é a que mais tem chance de sobreviver. Então, como a nossa civilização se constrói, de acordo com essa hipótese, por cima do chão da posse e do ter, sobreviver está intrinsecamente ligado a isso. Então, mais sobreviveu aquele que mais desenvolveu em si esse atributo da posse e do ter, que é o que eu acredito que vai ficar bastante evidenciado ao longo do livro, né? 1.1.1 Quando o homo que nos precede e que tornou-se nós teve, aprendeu a possuir coisas, o que é diverso de usar brevemente e largar, abandonar, ele se fez ao conhecer-se como possuidor. O homo se conhece como um ser que tem. Tal processo, ao longo de milhões de anos de evolução, gerou no homem que nos tornamos o valor de um objeto. Usar e descartar, como fizeram seres ainda mais antigos, quem sabe o ou um ancestral comum do homem e do chimpanzé, e como ainda o fazem alguns animais, não gera valor, ao menos não necessariamente. O valor de uma coisa foi construído de maneira lenta, e tal ato de construção que caracterizou a posse humana significou e ainda significa o que aqui se trata como prótese, tá? Isso é importante. Não foi um mero gesto de uso de objetos, porque outros animais usam, né? Foi uma concepção que passa a acompanhar o primitivo
que faz com que os objetos possuídos sejam valorados e, evidentemente, que o ato de ter tenha um valor específico. E esse fato é a prótese. Tá? Esse vínculo é a prótese. Tá? Ainda que não haja o objeto possuído, mas existe o vincular, o ter, ainda que nada seja possuído. Quando o Homo teve, ele sobreviveu como possuidor. Poderia ter havido outras sobrevivências. O Homo sapiens sapiens mais recente tornou-se, após tantos ensaios de posse que o precederam, anteciparam, a espécie sobrevivente que tem, e que tem muito mais do que outras que já tiveram. A abertura do ter no sapiens sapiens é maior do que a abertura que houve nos Homo anteriores. Quiçá o Neandertal, embora fazedor de ferramentas ou artefatos, não tenha visto nos objetos uma prótese do modo como o foi pelo sapiens sapiens. Talvez seja uma das causas do seu desaparecimento. A posse do Homo, seja onde for que precisemos seu início. Não precisa estabelecer agora esse início, né? Se no Homo habilis, Homo erectus, etc., que veio a tornar-se ou ser chamado Homo sapiens sapiens, lhe serviu como aumento e, portanto, como poder, como modo de conhecer o mundo e também a si mesmo, como modo de agir, ser, tá? Então, é isso que eu pretendo demonstrar ao longo desses vídeos, enfim, e que eu acredito que apresentei ao longo do livro, tá? Então aqui o aforismo 1.1.1.1.1. Eu já falei, uma pequena pausa que não vou ler, né, todos os aforismos, assim como não li todos do prefácio. E quando for necessário vou comentar, né? O modo como conhecemos é o modo como somos e é o modo como agimos. Se conheço o mundo por meio de um objeto, então tudo vale a partir desse objeto. Esse é o aforismo seguinte, né? Ponto 2. O processo de conhecimento é um processo de posse. Eu chego ao mundo pela ponte do ter, da prótese, tá? 1.1.3. Antes de fazer, o homem teve. 1.1.4. Antes de se fazer, este homem teve. 1.1.4.0. Em geral, os filósofos viram no ato do antropóide primata de se servir continuamente de instrumentos, um galho, uma pedra, etc., um ato técnico. E o início da técnica seria o início do homem, né? Eu, por minha vez, vi em tal ato o ter, a posse como parteira da espécie humana. Então, eu vou repetir essa frase. A posse como parteira da espécie humana. É um atributo que nenhuma outra espécie animal tem e que não somente nos dá surgimento, mas eu quero demonstrar ao longo desse livro, nos mantém no mundo. Nos faz surgir e nos dá continuidade. O ter é a essência da técnica, tá? 1.1.4.0.0. Por fazer, não me refiro meramente ao ato de fazer as ferramentas, ao gesto de fazer coisas para fazer coisas, mas ao próprio ato de enxergar no objeto uma ferramenta, um meio para algo. Antes de fazer, o homem teve, significa, antes do valor do fazer, existiu o valor do ter, da posse, do trazer para si algo que poderia levar, e levou o homem mais longe. A técnica não é possível sem a condição protética do homo. A prótese como primórdio e a técnica como um dos passos dados
a partir da posse. 1.1.4.0.0.0. O primeiro instrumento usado, seja para o que for, não foi fabricado, foi algo à mão. Um osso de animal morto, um galho, uma pedra. Algo que aumentou. Algo que aumentou. Veja bem, não é o ser circunscrito ao seu corpo. Algo o aumenta. Algo aumentou o primata. Podemos pensar em uma epifania ou numa sequência de epifanias. A insistência de tal ato, ou seja, servir-se de algo externo para sobreviver, gera a consciência, gera o eu que volta-se para si. Ora, então, o primeiro, né, os primeiros instrumentos usados foram coisas à mão. Quando eu falo em epifania, né, um acontecimento, deve ter acontecido uma sequência de epifanias no sentido de trazer, de algum modo, uma noção rudimentar para os primatas de que aquele ato de posse gerava um aumento no tamanho desse ser frágil, de modo que isso contribuía mais para a sua sobrevivência. Então, lentamente vai surgindo essa noção de que aumentado tem mais chance de sobreviver. Poderia ilustrar brevemente assim, né? Num primeiro momento faz uso de algo, né? Usa um galho para um combate e carrega esse galho. Numa certa altura, no entanto, o perde, né? O esquece. Mas numa nova situação de perigo, né? Semelhante talvez àquela que o fez pegar primeiramente o galho, recorda-se, de algum modo, de que esse tipo de processo de servir-se de algo que o aumente, ou seja, de possuir algo, então ele busca um novo galho semelhante àquele. Aí surge uma subjetividade, um voltar-se para si, que não existe em nenhuma espécie animal. Não vou discutir subjetividade nos animais, não vou mencionar, não nesse momento, né? Mas existe um ato novo na natureza. Uma espécie aumenta-se com coisas, carrega coisas em função da sua sobrevivência, e essa espécie é também aquela que volta-se para si, aquela que, ao expandir-se para fora, expande-se também interiormente. Gera um eu, que ao longo de muito tempo vai ser, inclusive, chamado de eu, né? Então, é essa relação que eu quero apresentar. Um ato possessivo, um ato de saída, que também leva para dentro, de um modo diferente do que todas as internalizações, digamos, havidas na natureza. Tá? 1.1.4.0.0.0.0. Caramba, quanto zero! E é preciso pensar com sutileza para notar que tal ato não é primeiramente técnico, mas sim um ato de posse. Pensar com sutileza a respeito disso. 1.1.4.0. Oxe, virei o chimarrão aqui. Ponto 1. Suponho que os primitivos, reunidos em torno de carcaças de animais,
já em grande parte devoradas por predadores, serviam-se com as mãos da carne que outros animais não conseguiam alcançar apenas com a boca e abandonavam ao Deus dará. Assim, tais seres primitivos levavam o osso com alguma carne até a boca e depois, provavelmente com o osso já limpo, se voltavam para a carcaça para extrair com ele outros pedaços de carne mais difíceis de pegar. Esse pequeno gesto foi um gesto de posse. O osso se tornará faca, e não apenas para cortar a carcaça, mas depois para matar. E assim o primitivo deu um passo importante para superar a espera por restos. O osso é levado junto e o homo passa a ter. E sim, há alguma técnica nesse gesto de retirar a carne mais difícil, mas a técnica aí presente não me parece ser a que levará o primitivo a fazer ferramentas. É quando o objeto segue com ele, ou seja, quando adquire algum valor, que aparecem os passos, que começa a surgir o processo, né, os passos que levarão ao fabrico. Né? Então, ele só leva o objeto, ele só carrega coisas porque elas passam a valer. E o que é valer? É em função da sobrevivência. De algum modo, a espécie, nós temos que considerar uma inteligência assim, profundíssima, para não usar uma palavra diferente, uma inteligência incrível nesse processo que faz com que essa espécie perceba que esse atributo da posse lhe garante mais condições de sobrevivência. Então veja, esse perceber, digamos, tudo aqui sem linguagem, evidentemente, né? ele agrega uma noção de valor, de que isso vale, isso passa a valer. Então ele carrega o objeto porque começa a surgir valor nisso. E o valor da vida, né? Da sua vida. 1.1.4.1 Prótese. Espinha dorsal do homem. Prótese, espinha dorsal do homem. Não somente nos faz levantar, mas nos mantém em pé. Tá? Então nós somos seres protéticos. Falar em condição protética é falar em condição humana, tá? 1.1.4.3 A raiz do homem no corpo tornou-se a raiz do homem na prótese. A 1.1.4.4 A posse predomina sobre a técnica. Faz-se para ter e tem-se para crescer. 1.1.4.5 Nossos hábitos de posse nos deram este cérebro ao longo de milhões de anos de evolução. Não foi um cérebro possessivo que sobreviveu, que foi selecionado simplesmente, pois uma relação protética forjou tal cérebro e o fez sobreviver, ou escolheu. É estranho quando alguém diz tal atributo foi selecionado e deixa de perguntar o que causou ou gerou tal atributo. 1.1.4.6 Por isso podemos dizer que este homem, antes de se fazer, teve. Porque o cérebro de hoje, que não é de hoje, por certo, foi feito na forja do ter. É uma reflexão bastante ampla, né? De considerar que, de acordo com essa hipótese, o nosso cérebro foi modificado pela posse, pelo possuir. Mais adiante eu vou falar mais a respeito disso e vou deixar até meio que no ar uma sugestão
por assim dizer, a esse respeito. E então é preciso pensar o quanto a condição protética refez a nossa condição animal. 1.1.4.7 Novo olhar sobre a antropotécnica. Não é recente que o homem se faz, digamos, ou pretende se fazer, né? Ainda que recentemente haja uma manifestação maior em relação ao homem modificar-se mais diretamente no seu corpo, na sua subjetividade, enfim. Mas sempre o homem se fez nesse sentido. A posse parteira da nossa espécie é um ato de construção, né? Veja bem, o chão é a posse. E por sobre esse chão se constrói a nossa espécie, tá? 1.1.4.8 E se, de um modo fatal, a prótese for a conditio sine qua non da espécie humana, considerando, claro, tal condição uma escolha. 1.1.4.9 Assim como há uma gramática universal, Chomsky, há a prótese universal. 1.1.5 Muitas vezes temos dificuldade em perceber a prótese justamente por sua grande proximidade. Como escreveu Ortega y Gasset em Meditações do Quixote, os que vivem junto a uma catarata não percebem seu estrondo. 1.1.5.1 Um homem não é apenas um homem, é um homem mais as coisas que o carregam e que o fazem. Em outras palavras, é um homem e suas posses. 1.1.5.2 Outro olhar sobre o eu e suas circunstâncias. 1.1.5.3 Ter é um estágio entre usar e fabricar. Um mero uso seguido por um descarte não caracteriza a posse. Deve ter havido alguma relação mais íntima com o objeto, capaz de valorá-lo antes de seu fabrico. Então, brevemente, para trazer aqui mais uma breve reflexão. Bom, primeiramente é muito difícil perceber a prótese pela sua grande proximidade, né? Não requer necessariamente um olhar profético ou algo do tipo. Nós precisamos, ao meu ver, assim, identificar essa condição protética como parte, né, da nossa formação, porque sem esse olhar para essa configuração nossa de seres possessivos, nós não conseguimos nos olhar de fato como somos, né? Então esse olhar ele exige realmente uma espécie de educação para ver, né? E essa grande proximidade nos impede muitas vezes de identificar essa presença tão contínua, tão constante das coisas em nossa vida, né? Para não somente sobreviver hoje, mas para nos mantermos no mundo como somos, não uma mera sobrevivência física, mas uma sobrevivência também psíquica, né? E ter é um estágio entre usar e fabricar, né? Então não é um mero uso seguido por um descarte. Então não é você usar uma vara para se alimentar e descartar, mas é carregá-la, né? É de algum modo atribuir valor a esse ato de posse, e atribuindo esse valor, estruturar-se de uma maneira diferente. Como eu vou insistir, algo novo acontece na Terra quando o homo, quando o primata, quando um ser primitivo, animal, passa a ter. Então, quando esse ser passa a ter, ele se faz de um modo diferente, diferente de todas as outras espécies. E esse fazer-se diferente não
não muda somente a sua relação com o que há fora de si, mas muda a sua relação interior. É isso que eu quero demonstrar, que essa expansão, esse sair desse animal, né, é também concomitantemente um gesto de entrada em si. É isso que eu quero demonstrar ao longo desse livro.